Nós abrimos a AB4 para atender 3 clientes específicos, 3 supermercados. Você vai sempre ver nós falarmos sobre lucro, fechamento financeiro. Para quê? Para descobrir seu lucro. Vamos analisar o seu financeiro. Para quê? Para saber se você está ganhando dinheiro ou não. E se não está, para onde está indo o seu dinheiro então? Como a gente trabalha muito voltado para supermercados e é nichado para supermercados, por exemplo, a gente tem manuais, como que dá a entrada de nota, a gente tem vídeo gravado, a gente tem especialistas que fazem esse treinamento para que não deixe ali de aproveitar os créditos, a gente sabe qual ferramenta que vai trazer um melhor impacto ali para o empresário, né? De olhar para uma DRE de supermercado, eu já sei se aquilo ali tá dentro, se tá fora, se aquele imposto tá coerente ou não com a realidade que é um supermercado. Então, às vezes você vê um número, olha no caixa e não tem nada, tá vê negativo. Aquela realidade no caixa, né? E às vezes você olha pro caixa, sobra dinheiro, mas na contabilidade deu prejuízo. Enfim, isso é uma complicação. O empresário normalmente passa por isso. Aí chega o Eliabe e fala, eu vou entregar o número batendo no centavo. Beleza, quero contratar isso, como é que eu faço? Nós formamos a Conta Comigo, a antiga B4, né, a B4. Nós abrimos a B4 para atender 3 clientes específicos, 3 supermercados. E o resultado foi tão grande que em 6 meses o Maxwell precisou se mudar lá para minha cidade, já abriu unidade física. Com 1 ano nessa unidade, já precisamos ir para uma outra unidade. Mais 2 anos, precisamos ir para um outro espaço. Nesse meio tempo, conhecemos o Leandro Rosado, que foi nosso professor. Conheci você, Sérgio, e estamos aqui na sociedade agora, né? Já procurando outro espaço de novo. E já procurando espaço. E agora já dando spoiler, né? Praticamente sei que momento que o pessoal vai estar assistindo isso aqui, abrindo agora a nossa, além de atender toda a região norte, mas abrindo a nossa unidade no sudeste do Brasil, agora com uma filial aqui em Alphaville, São Paulo. Estamos aqui gravando esse podcast. Mas eu detectei que o financeiro era um gargalo muito grande. Implantar o financeiro, ele estava tendo dificuldade de assistir vídeos, assistir uma mentoria e implantar. Então foi muito sobre isso, né? Essa entrega de realmente ir lá, entender as dores dele, é algo que hoje faz parte da nossa filosofia empresarial, inclusive, que a nossa missão é entender e atender os nossos clientes com prontidão e assertividade. Foi um momento assim bastante conturbado pro supermercadista, né? Porque ao mesmo tempo que veio incentivos governamentais, né, a questão do auxílio emergencial, também era muito limitado o acesso e tal, tinha dia que fechava, outro dia abria, então era um momento que eles precisavam muito também, né? Então tudo convergiu de certa maneira. Passo que foi fundamental, inclusive até para o crescimento enorme que a gente teve aí nos últimos anos, foi justamente estudar o segmento. Abrimos a empresa, oferecemos que íamos lá mudar o jogo dos nossos clientes. Mas e aí? Vamos mudar o jogo em quais aspectos? Fomos estudar o segmento do supermercado, descobrimos que tinha um maluco lá chamado Leandro Rosadas, influenciador digital. Esse é maluco mesmo. E eu falei, cara, eu vou assistir alguns vídeos dele. Mas maluco ainda é quem junta com ele. Exatamente. Então assistimos vários vídeos dele na internet, compramos uma mentoria. Mas antes de comprar essa mentoria, tem uma história, eu vou contar aqui rapidamente, que eu consegui o número do telefone do Leandro, desse dito cujo aí, Leandro Rosadas. Leandro, gente, rapidinho, só para que de repente fazem corte, fica mal feito. A gente tá brincando, tá? Eu sou especialista do Leandro é nosso sócio. A gente tá falando maluco no bom sentido, pelo amor de Deus. E eu consegui o número do Leandro, mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Falei, cara, aqui meu nome é Eliabe, sou aqui de Rondônia e quero comprar o seu curso porque eu tô abrindo um escritório de contabilidade, quero mudar o jogo das empresas, dos supermercados e eu queria ver se esse curso pode me ajudar de alguma forma. Para que eu possa ajudar eles a terem mais resultados. E o Leandro disse, não, esse curso não é para você. Aí o que eu fiz? Comprei. Desses supermercados que a gente estava atendendo, melhoramos as margens de todos eles, mas eu vi que faltava alguma coisa. Tá, melhorei essa margem lá na DRE, nos relatórios lá, baixou o CMV, mas isso se converte em lucro? Foi onde nós iniciamos aí o processo de mostrar isso no financeiro, de onde saiu, que hoje é o nosso principal produto e que é a entregar o fechamento financeiro para os clientes. E, para resumir e concluir essa parte, depois o Leandro Rosadas veio a Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, fazer um evento, e eu estive lá. Rosadas Day. E eu e o Maxwell estivemos lá e éramos o único contador no evento e fizemos algumas perguntas. Ele perguntou qual que é o seu supermercado, eu disse não. Enfim, aí eu me apresentei, depois falei, nós somos aquele maluco lá que ia comprar o curso, ele disse que não era pra gente e tal. E rimos, conversamos até altas horas lá da madrugada. Aí o Leandro me acordou. 2 e pouco da manhã, né? Falou, olha, vamos nos tornar sócio aqui de uma contabilidade em Rondônia, que na verdade é Rondônia. Estamos atendendo já diversos estados da região norte, centro-oeste e agora avançando pro sudeste do Brasil. E eu vi muito isso. A briga de braço, literalmente, do contador e o cara do sistema. E o cliente no meio. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ponto.
essa briga, ela existia dentro do próprio escritório, os próprios sócios já faziam isso, com muita classe, obviamente. E isso fez com que nós criássemos um sistema de entrega para o cliente, onde ele não precisava ficar debatendo entre o contador, com o contador e o cara do software. E ficar no meio. Primeiro que ele não tem condições para fazer esse tipo de diálogo. Então nós entramos com essa solução já pronta. Agora, claro, isso precisava ser validado. E aí entra aqui um momento de muita gratidão. Em algum momento ele deve assistir isso. O nosso primeiríssimo cliente mesmo. Eu disse que foram 3, mas tem o primeiro que motivou a abertura do escritório. E aí já vieram 2 juntos com ele. Que é o Ítalo, do Comercial de Alimentos Agroterra, de Nova Brasilândia do Oeste, lá em Rondônia. Esse Ítalo já me conhecia, né, um pouco do meu histórico profissional. E ele abriu as portas literalmente do supermercado dele pra gente testar. Então eu falei, Ítalo, mas e aí, se a gente errar? Nós vamos errar junto, Eliabe. Bacana. Quantos abrem as portas? E tem essa maturidade, né? Porra. Saber a gente pode emociona, Sérgio, ao falar isso, porque se não fosse esse cara hoje, a conta comigo B4 não existiria. Foi ele que ganhou a plaquinha lá no evento. Foi ele que ganhou a plaquinha no evento, o primeiro Conta Comigo Day. Aí vocês criaram esse sistema, foram desenvolvendo, é um sistema, é um meio... Como é que funciona? Fechei com vocês, quero contratar a Conta Comigo. Qual o primeiro passo, né? O que vocês vão me entregar? O que você vai me vender como diferencial? Qual o primeiro passo para eu começar a me organizar esse novo método de trabalho? É um novo método? Preciso mudar muita coisa? Como é que é isso? Então, as mudanças, ela começam primeiro em vindo trabalhar com a Conta Comigo. Essa é a primeira mudança. Eu fui. Chegou na gente... Tem que mudar de sistema, por exemplo? Não precisa mudar de sistema. Em alguns casos, a gente indica mudar, não para um sistema A ou B, mas... Tem sistema que é uma bosta. Exatamente. Então, a gente valida se o software do cliente vai atender naquilo que a gente precisa. O que a gente faz de diferencial? É apresentar para o empresário como está a lucratividade do negócio dele. Então, se você já acompanha nossas redes sociais, você vai sempre ver nós falarmos sobre lucro, fechamento financeiro. Para quê? Para descobrir seu lucro. Vamos analisar o seu financeiro. Para quê? Para saber se você está ganhando dinheiro ou não e se não está, para onde está indo o seu dinheiro então. Então, nós nos especializamos nisso. Dentro dessa empresa, dessa que eu citei anteriormente, foi onde nós implantamos o primeiro projeto de financeiro batendo 100%. Lógico que não foi o primeiro fechamento. Não batia, eu ia atrás do porquê e sempre descobri que eram pessoas e processos. Então a gente criou um modelo que realmente funciona e funciona bem, tanto que hoje funciona para centenas de supermercados. E como que nós fazemos isso? Temos um software, não temos? Nós temos um software, Sérgio, hoje, como você me perguntou, próprio, desenvolvido por nós, software da casa, que pluga com os dados financeiros do software do supermercado, independente de qual é o software que ele usa. Desde que ele tenha o dado ali, a informação, a gente pluga isso, faz um fechamento financeiro, cruza com a contabilidade para que tenha um fechamento contábil preciso, que aí eu deixo aqui até um recado. Como que você, empresário, está no lucro real, mas não sabe o lucro do seu negócio? Você não sabe o lucro, o seu contador sabe o lucro do seu negócio, então. É óbvio que, dadas as devidas proporções, né, Sérgio? Somos aqui 3 contadores. O procedimento de se fechar ali uma DRE contábil é diferente, né, Max? Também do fechamento financeiro. Mas, poxa, como que o seu contador apura o seu lucro, você não sabe o seu lucro? Então, isso está muito distante. Tem o lucro para pagar imposto, mas não tem o lucro. Sabe o lucro real para pagar imposto, IRPJ, CSLL, mas o empresário não sabe o lucro para ele tomar decisões estratégicas. Ou não tem lucro, não paga o imposto, mas sobra um dinheiro pro cara trocar de carro e aí não tem como dizer de onde veio o dinheiro. Ou tá tendo lucro, tá ali prosperando e o contador diz, não, você tá no prejuízo fiscal e o cara nunca entende isso. Então nós aproximamos essa linguagem, essa comunicação contábil e gerencial. Beleza. Não é isso, Max? É isso. E a gente entende a dinâmica do mercado, né? Eu acho que pra gente citar como diferencial aqui, essa dinâmica que o supermercado tem. Até onde ele pode ir, a questão mais básica, desde o regime tributário, né? Onde geralmente se erra, a gente tem, como a gente trabalha muito voltado para supermercados e é nichado para supermercados, por exemplo, a gente tem manuais.
como que dá a entrada de nota, a gente tem vídeo gravado, a gente tem especialistas que fazem esse treinamento para que não deixe ali de aproveitar os créditos, a gente sabe qual ferramenta que vai trazer um melhor impacto ali pro empresário, né? Eu de olhar para uma DRE de supermercado, eu já sei se aquilo ali tá dentro, se tá fora, se aquele imposto tá coerente ou não com a realidade que é um supermercado, porque não sai muito da média. Pega um fechamento de ICMS dos estados que a gente atende, eu já consigo ver se o ICMS tá de acordo com o que deveria, então eu já consigo direcionar, falar, olha, alguma coisa tem errado aqui, vamos investigar. Então, o diferencial de trabalhar com a empresa nichada, né, não que seja melhor que a outra, é porque você tem conhecimento de causa. Melhor! Você tem Sempre vai ser melhor uma empresa nichada, e não é só a gente, não. 99,99,99,99% das vezes, uma contabilidade nichada vai atender melhor do que uma contabilidade generalista. Então, é melhor sim. Da mesma forma, a gente é melhor no que faz, porque a gente garante, cara. E a gente não pode ter medo nem vergonha de falar isso. Então, pode falar sim, é melhor. Tá bom, somos os melhores. E aí, bem no boom ali da pandemia, quando nós abrimos o escritório, era também o boom ali da contabilidade consultiva, dita contabilidade consultiva. Então nós abrimos e focamos justamente nisso, Sérgio. Em resumo cara, vamos entregar a contabilidade, vamos entregar para o empresário a situação financeira da empresa dele e os insights ali, os direcionamentos estratégicos de como ele melhorar, e se não está tendo, para que ele passe a ter lucro, se ele já tem lucro, para ele melhorar esse lucro dele, aumentar cada vez mais. Então nós somos uma contabilidade especializada no lucro real, mas focada em aumento de lucro, literalmente. A gente vê muito isso, já está até um pouco banalizado. Nosso foco é aumentar os seus resultados, mas não mede. Como é que vai provar para o empresário se está aumentando ou não? Então a gente faz isso. Peter Drucker, né? Exatamente. O que não é medido não é gerenciado. Mas a gente promete uma oferta tão diferenciada, uma coisa tão melhor, uma coisa... Só que assim, chega a dar medo. Se eu sou empresário, quero migrar a contabilidade, você promete tanta coisa que talvez eu não esteja pronto para ser teu cliente. E aí, como é que você quebra isso? O que você tem a falar para alguém que esteja pensando isso agora? O que eu digo para todo empresário, quando eu estou até inclusive numa reunião comercial? Eu vou pedindo para ele me passar quais são os medos, quais são as dúvidas, e eu vou tirando elas, se você quiser até trazer algumas. Meu medo é que eu não consiga me adaptar, que a minha equipe não consiga se adaptar a isso. O primeiro, que o conceito é diferente. Muitos empresários estavam acostumados aqui. Eliabe, outros contadores que eu já me reuni diziam o seguinte, que eles também me ajudariam, mas eu teria que passar essas informações e eu não tenho. Que a minha equipe teria que fazer e minha equipe não sabe. E é justamente nisso que a gente entra. Eu vou treinar a sua equipe, o seu time, com os recursos que você tem. É fazer o melhor hoje com o que você tem hoje. E nós vamos garantir a assertividade, a precisão desses fechamentos financeiros da sua empresa e vou te entregar o resultado. Então, essa é uma objeção, porque a promessa é muito boa. E isso não somos só nós que prometemos, tem muita gente prometendo isso no mercado. Agora, quantos estão entregando de fato? E aí vem a questão da prova social. Eu posso abrir toda a nossa carteira de clientes. Tem muitos clientes que falam, pode passar o número do meu telefone. Tem vídeos, inclusive, nas nossas redes sociais de cliente dando depoimento, que olha, eu não acreditava e hoje eu tenho esses resultados na minha empresa. De um financeiro implantado, tem vídeo aí de empresário dizendo, olha, cliente nosso que gravou isso sem nós pedirmos, inclusive, uma empresária mandou o vídeo, sem a gente ter pedido. Falou, olha, nós descobrimos que o maior erro da nossa empresa era a gente mesmo, era nós que estávamos errando e boicotando todo o processo. E quando nós abrimos para isso, ele veio aqui, toda a estrutura da Conta Comigo implantou essa consultoria, os nossos resultados começaram a melhorar. A coisa foi evoluindo, vocês foram crescendo, até que um dia encontraram o maluco do Leandro, descobriram que o Leandro tinha outro maluco com ele, no caso esse que vos fala, e aí a Before, né, até então era Before, rolou essa conversa e a gente decidiu juntar força para atender o ecossistema do Leandro, para que o ecossistema do Leandro pudesse gerar novos clientes para a Before, para que a Before pudesse trazer, e aí o que é ser um braço de solução também para o ecossistema? Porque o Leandro dá treinamento para donos de supermercado que, cara, precisa ter um contador eficiente, precisa ter uma contabilidade boa. Então não foi uma relação só de, eu vou te mandar cliente. Foi uma relação de, cara, a gente confia em você, você faz um bom trabalho e você vai trazer solução para o meu aluno. Sim. E isso a gente criou, né, a
Before conta comigo Before. E nos trouxe até aqui. A gente saiu, você falou que lá atrás, primeira mensalidade foi 11 mil, hoje a gente já fala em 20 vezes isso, pouco mais, num período de tempo tão curto, o que mostra essa competência, o que mostra essa capacidade. E da minha parte, que se juntou a vocês no meio do caminho, posso falar que a gente está muito feliz, muito satisfeito, muito honrados, né, de fazer parte dessa família que vocês começaram. E, cara, uma pergunta, né, que a gente tem que fazer. Aí, a pessoa que está aí assistindo a gente e fala, cara, eu quero esse troço aí. Eu quero entrar para uma contabilidade que me entrega número, que me diz efetivamente quanto que sobrou no meu caixa, se aquilo que sobrou é lucro, se não é. Porque a gente sabe, né, Max, que o lucro contábil, e aí não é nem erro das contabilidades, tá, gente? Mas o lucro contábil tem coisas ali que são depreciação, tem coisas que são provisões, tem coisas que são de exercícios passados ou de exercícios futuros que afetam o caixa, mas não afetam o lucro. E ali só entram coisas realmente da empresa, né? No caixa ainda entra tem tudo isso. Que foi pago. Então, mas mesmo que esteja tudo certinho, você vê lá um lucro. Pô, mas peraí, não sobrou esse dinheiro. Tá, não sobrou porque de repente tá pagando empréstimo do passado que não entra na DRE, tá pagando ativo que não entra na DRE. Então, às vezes você vê um número, olha no caixa e não tem nada. Tá vê negativo, aquela realidade no caixa, né? E às vezes você olha pro caixa, sobra dinheiro, mas na contabilidade deu prejuízo. Enfim, isso é uma complicação. O empresário normalmente passa por isso. Aí chega o Eliabe e fala, eu vou entregar o número batendo no centavo. Beleza, quero contratar isso, como é que eu faço? Exatamente. Chame a Conta Comigo, tem os nossos contatos. Fala comigo, aí não é Conta Comigo. Fala comigo, conta comigo, conversa comigo, marque aí uma mentoria comigo, uma sessão estratégica. A gente está sempre muito aberto aí, você entra em contato com o nosso time comercial vai te atender. Se fizer questão que seja especificamente comigo, estou à disposição, a gente agenda um horário. E por tem incrível... telefone comercial? Tá aí o nosso telefone comercial, tá aí na tela. Esse número você vai falar direto no nosso time comercial e vai conseguir falar comigo também. E uma coisa que eu acredito, e você vai saber até responder melhor isso, mas eu acredito que o que mais chamou a atenção do Leandro foi isso, além do nosso comprometimento, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, eu e o Maxwell, todo o nosso time até então, mas quando nós conhecemos o Leandro, cara, tudo bem, contabilidade, mas que faz contabilidade por lucro real para supermercado? Tem mais. E vocês aqui em Rondônia, qual é o diferencial? Ah, a gente atende bem? Poxa, tem uma galera aí que atende muito bem também. Então, eu acredito que não foi isso que o Leandro viu. Quando a gente começou a falar sobre o fechamento financeiro, como que a gente fazia, e o Leandro falou, pera aí, esse negócio aí é diferente. A primeira parceria que a gente fez. Hoje a gente tem Natal, hoje a gente tem Minas, mas vocês foram os primeiros, né? É isso, Sérgio, obrigado. A gente já partindo aqui para os finalmente, mas eu queria também deixar aqui uma consideração, né, sobre essa parceria. Eu acho sobre por que isso deu certo, né, por que deu esse match, né? Eu acho que principalmente porque a gente se importa com o empresário da mesma maneira que o Leandro se importa, né? E a gente realmente estudou o negócio. E uma coisa que eu vejo assim que é muito latente na gente é como a gente gosta de estudar e de entender o negócio. E diferente de outras pessoas, a gente sabe também como solucionar, né? Porque a gente tem um trabalho muito bacana no financeiro, porque o que geralmente o cliente pensa? Ah, meu problema é o imposto, tá muito alto. Meu problema é a folha, tá muito alta. Meu problema é o fornecedor, tá muito alto. Mas não sabe, é tudo muito subjetivo. Então a gente faz realmente um trabalho muito bacana, vou até passar para o Eliabe falar também melhor, e a gente dá a solução, olha... Seu problema não é o imposto. Você está pagando o que está tendo fuga exagerada de caixa da sua empresa não é o imposto. O imposto está dentro da média, está dentro do parâmetro correto. Agora a sua folha está acima. Mas assim, para a gente dar um tiro tão certo no que o cara tem que fazer, porque se for no imposto, também a gente vai identificar, olha, seu imposto está alto. Com relação a outros clientes, então a gente vamos dar uma focada, uma investigada aqui. Às vezes a tributação ali, o cadastro tá todo certo, mas é de onde ele tá comprando que não é legal. Então a gente tem um direcionamento, mas para ter esse direcionamento tem que ser um tiro certo, que eu acho que daí esse grande diferencial, né, que a gente consegue fechar esse financeiro dele, ele abre com assertividade aí de 99,7. Esse 99,7 é a Vera mesmo ou tu tá de sacanagem, fica falando pra impressionar? É Vera, é procedimento operacional padrão
do nosso departamento de consultoria. Se for menos que isso, não fecha, devolve pro cliente. Muitas fecham com 100%, né? Isso é o mínimo. Não é nem a média, é o mínimo. Não, eu só acredito porque eu vi aquelas fotos de você contando moeda, eu nunca vi contador contar moeda. E eu diria assim, nós fomos em busca de algo que a maioria não foi. É só isso, não é que tem estrela, que a gente é um ser iluminado. A gente se propôs a ir em um lugar onde muitos não quiseram, porque é árduo. Então, por exemplo, em plena pandemia, o auge da tecnologia consultiva, BPO financeiro, eu fiz as contas e falei, cara, BPO financeiro para supermercado, para mim a conta não fechou. Respeito quem disse que faça. Eu não respeito não. Muitos contadores dizem, não, é porque daí eu pego tudo e lanço aqui no meu único sistema. Claro, é um problemão, você tem que entender o software que seu cliente usa. Hoje a gente trabalha com mais de 50 softwares diferentes do mercado, e o nosso consultor entender de cada software daquele. Então nós criamos estratégias para isso. Claro que temos biblioteca interna, nós temos um canal interno de vídeo de cada software, onde gera os relatórios, a parte financeira, como é que procede. Então tem tudo isso. Então nós nos dispomos a ir mais fundo. Falei, cara, não, eu vou fazer o financeiro bater, mas o cliente usando o software dele, o time dele, e é o nosso time do lado de cá, vai fazer esse fechamento, vai auditar através de tecnologia, porque senão a gente não teria uma escalabilidade, e bater 100% ou no mínimo 99,7% de assertividade. Então isso foi sempre foi e é um grande diferencial nosso. E hoje eu digo assim, eu desconheço alguém que faça isso no mercado dessa forma que a gente faz. Foi um prazer estar com vocês, contem com a gente, contem comigo. Até a próxima. Conta comigo. É isso, gente, conta comigo. Agora conta comigo aqui em Alphaville também. Conta comigo.